sou Isla Vasques, estudo na Universidade Federal da Bahia, no curso de Ciências Contábeis, e o objetivo do vídeo é abordar uma situação-problema da atividade de integração da disciplina de Finanças Empresariais, ministrada pelo professor José Hilton. Bem, o administrador busca o melhor interesse dos acionistas adotando medidas que aumentam o valor da empresa. Entretanto, em algumas corporações, a propriedade pode se diluir em um número enorme de acionistas. Essa dispersão de propriedade, sem dúvida, significa que quem realmente controla a empresa é a sua administração. Esse contexto nos leva a questionar: a administração agirá necessariamente para buscar o melhor interesse dos acionistas? Bem, isso vai depender de dois fatores. O primeiro é se os objetivos dos administradores vão estar alinhados diretamente com os objetivos dos acionistas. E o segundo fator é que se a administração ela não buscar os objetivos dos acionistas, se ela será substituída. Bem, a administração não poderia buscar seus próprios objetivos em detrimento dos acionistas? Bem, se a administração for deixada por conta própria, ela tenderia a maximizar os recursos sobre os quais ela tem controle ou o poder ou a riqueza da empresa. Esse objetivo levaria ela a uma ênfase excessiva no tamanho ou no crescimento da sua empresa. Nos casos de empresas dominadas por gestores, a administração ela tende a enfatizar excessivamente a sobrevivência da organização para poder garantir o seu emprego. Bem, vocês consideram que o contexto apresentado se aplica a todos os tipos de organização empresarial que estudamos no capítulo 1? A resposta é não. Por quê? Porque no capítulo 1 nós estudamos alguns tipos de organização e um deles é empresas individuais. As empresas individuais, elas são administradas e constituídas apenas por uma pessoa. E esse tipo de empresa, ela geralmente é pequena e não possui funcionário nenhum ou apenas alguns. Então, esse tipo de empresa, ela não se encaixa nesse contexto da situação-problema que nós estamos abordando. Bem, tem também outro tipo, que é o autônomo, só que a diferença do autônomo para as empresas individuais é que ele é um prestador de serviço, ou seja, ele não possui CNPJ. Temos também outro tipo de sociedade que foi abordada no capítulo 1, que foram as sociedades por cotas. Bem, esse tipo de organização, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ter sócios solidários ou sócios comanditários. Os solidários são aqueles que respondem pela empresa e que possuem os mesmos direitos e privilégios que os sócios por sociedade de cotas ilimitada. Já os sócios comanditários, eles possuem responsabilidade limitada ao investimento. Outro tipo de sociedade é a sociedade de responsabilidade limitada. Ela é uma sociedade por cotas, só que aqui a diferença é que ela não existe o sócio solidário. Temos também corporações, que é uma entidade legal e ela pode adquirir ativos e ter obrigações e relações contratuais. Mas as corporações elas só são responsáveis pelas suas próprias obrigações. E por último, temos a sociedade empresária, que aqui é onde o administrador é o representante legal. O capital é dividido em ações, regido pelas normas relativas às sociedades anônimas. Então, a sociedade que não se encaixa, né, ou o tipo de organização empresarial que não se encaixa nesse contexto aqui são as empresas individuais e os autônomos, né? Bem,
A contabilidade possui teorias que podem explicar essa relação de organização empresarial. Sim, temos Berk e De Marzo, que eles citam esses tipos de organizações, e o novo Código Civil, por meio da Lei 10.406 de 2002, que estabelece os tipos de empresas no Brasil, né? Aqui no Brasil são a sociedade empresária, o empresário individual e o autônomo. Há possibilidades de existência de conflitos entre esses agentes proprietário e administrador? Bem, esse relacionamento entre acionistas e administradores é um relacionamento que nós chamamos de agência. E esse relacionamento vai existir sempre que uma pessoa contrata outra para poder representar os seus interesses. E nesses relacionamentos existe a possibilidade de conflitos de interesses entre os agentes, né? Então, esse conflito ele pode ser chamado de um problema de agência. Um exemplo de conflito entre os agentes se vamos supor a empresa ela está querendo fazer um novo investimento que ele pode impactar no valor das ações. Os acionistas eles vão querer, apesar de ser um negócio arriscado, eles vão querer porque isso pode aumentar bastante o valor das suas ações. Porém, os administradores eles podem não querer fazer esse tipo de investimento porque, caso não dê certo, isso pode comprometer o emprego deles, né? Caso haja possibilidade de conflitos, como pode ser mediada? Bem, ela pode ser mediada através de uma adoção de uma boa governança corporativa, que pode ser traduzida em práticas, como o conselho de administração, formado por maioria de membros independentes, presença de pessoas distintas ocupando os cargos de presidente do conselho diretor-presidente e sistema de remuneração que preveja a posse de ações por parte dos gestores. Reforça esse alinhamento de interesses com o intuito de minimizar possíveis conflitos de agência. Aqui temos as nossas referências e obrigada. Deixo aqui uma mensagem para vocês. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Está em Provérbios 16, 3.